Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e estudo desse livro, O Aroma de Cristo, de James S. Wondroff, prefácio de F. F. Bruce, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você já compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, seus grupos aí do WhatsApp, de família, do serviço, para que a palavra de Deus chegue mais longe. Peço também o like, peço para que você se inscreva no canal e convide a mais pessoas se inscrever para que a palavra de Deus chegue mais longe. E tendo alguma dúvida do que eu vou falar aqui hoje, vocês podem mandar um e-mail para mim, tá aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso através de uma videochamada, tudo isso gratuitamente, tá bem? A gente já fez vários vídeos, né, desse livro. Se você não viu, vai na minha playlist, veja aí a leitura do livro, O Aroma de Cristo. E agora a gente está na sessão 2, que está falando sobre ter. A sessão 1 falou sobre ser, agora a sessão 2 estamos falando sobre ter. Já fizemos um vídeo falando sobre essa sessão ter, e agora vamos fazer o segundo vídeo. E também peço para que você veja aí na minha playlist, tem mais de 25 livros lidos na íntegra. Você pode escolher algum tema aí que você tenha curiosidade, enquanto você vai fazendo o serviço aí, você pode ir ouvindo, tá bom? Então vamos lá. Vamos para capítulo 6. Tendo este tesouro em vaso de barro é o assunto. Corresponde a 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 7 a 12, que eu vou ler agora, abre aspas. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribuídos, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Fecha aspas. Então vamos lá. Tendo este tesouro em vasos de barro. Desde o início, Paulo nos impressiona com a magnitude e magnificência de nosso ministério, abre aspas, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento, fecha aspas, 2 Coríntios 2,14. Portanto, abre aspas de novo, portanto, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, fecha aspas, está lá 2,15. Abre aspas, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus, fecha aspas, está lá em 2,17. Abre aspas, Deus falando aqui, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, fecha aspas, está lá em 3,6. Paulo passa então a falar sobre a superioridade do nosso ministério em relação ao antigo, concluindo que, abre aspas, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, fecha aspas, está lá em 3,11. Ele afirma que o nosso ministério excede o de Moisés. Está lá em 3, 12 e 13. E como, abre aspas, todos nós com o rosto desvendado contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, fecha aspas.
e que isso vem, entre aspas, do Senhor, está lá em 3,18. O capítulo 4 tem início com a confiante afirmação, abre aspas, pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, entre parênteses, por Deus, não desfalecemos, fecha aspas. Está lá em 2 Coríntios 4, 1. O propósito e a grandiosidade de nosso ministério não pode ser cumprido enquanto não percebermos que o que Deus percebemos que o Deus revelado na face de Jesus é o Deus que diz, abre aspas, de trevas resplandecerá a luz, fecha aspas. O Deus da criação, está lá 4,6. Nosso ministério, portanto, não conhece limites, pois a glória do Criador do universo, na qual, abre aspas, todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados, fecha aspas. De repente, porém, é-nos apresentado o outro lado da moeda, abre aspas. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, fecha aspas, está lá no 4,7. Abre aspas, somos atribuídos em tudo, perplexo, perseguido, abatido, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte, de modo que em nós opera a morte. Fecha aspas, está lá. 2 Coríntios 4, de 7 a 12. Foi falado aqui só a parte ruim, foi tirada a parte boa aqui, tá? Fiz uma lista de todas as frases que indica a fragilidade da natureza dos vasos, a fim de enfatizar o contraste que Paulo está fazendo. O fato de ignorar a importância desse aspecto do ministério tem levado muitos a vagar ao léu, sem poder, perguntando-se por que não podem tirar do chão o seu ministério. Uma das razões de tal fracasso pode ter sua origem no desconhecimento da verdade deste texto, lá em 2 Coríntios 4, de 7 a 12. Nenhum outro tema, no entanto, foi tão destacado como este na segunda carta aos Coríntios. Existe, na verdade, 4 seções completas nesta carta que descreve a natureza dos vasos em que o tesouro foi colocado, de barro, frágeis, desiguais. Elas são citadas aqui na ordem em que aparecem. 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Ele é que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Portanto, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim
no Deus que ressuscita os mortos. Está lá, capítulo 1, versículo de 3 a 9. O ponto 2 está lá em 2 Coríntios 4, de 7 a 12. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribuídos, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Está lá 2 Coríntios 4, 7 a 12. Ponto 3 está lá em 2 Coríntios 6, 3 a 10, que fala: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos túmulos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, fecha aspas. Está lá em 2 Coríntios 6, 3 a 10. E o 4, abre aspas, em trabalhos, muito mais, muito, isso aqui tá, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 11, 23 a 27 e 12, de 7 a 9. É o quarto ponto aqui, ó. Abre aspas. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, fui-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fecha aspas.
Olha o que diz aí 2 Coríntios 11, 23 a 27 e 12, de 7 a 9. As passagens acima compõem uma longa leitura, mas se você tomar tempo para lê-las por inteiro, irá concordar comigo em dar à segunda carta aos Coríntios o nome de correspondência, entre aspas, fim da corda. O contraste entre a magnificência do tesouro e a fragilidade do recipiente é declarada e surpreendente. Mas a pergunta é: por quê? Por que Deus colocou um tesouro tão incalculável em recipiente de tal forma desválidos? E a resposta: pela mesma razão que o joalheiro coloca um diamante de alto preço sobre um fundo escuro ou pardacento. Joalheiro algum pensaria em exibir um diamante sobre um fundo luminoso ou brilhante. Da mesma forma que o joalheiro usa o contraste para alcançar a beleza do diamante, Deus faz uso dele para chamar a atenção para a essência do tesouro de Cristo. O assunto, entretanto, se aprofunda e a resposta é mais complexa. Uma resposta detalhada para a pergunta se encontra nas quatro passagens que acabamos de citar. Cada uma delas contém uma razão diferente para o uso desses vasos de barro. Em cada uma das quatro passagens, uma única palavra, comum a todas, é empregada para o propósito particular destacado pela mesma. Este termo é ina, traduzido literalmente como pelo que ou a fim de que. Ele fala de propósito. O capítulo 17 de João contém muitas repetições dessa palavra. Um ou dois exemplos serão, porém, suficientes. Abre aspas. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que, entre parênteses, ina, eles tenha o meu gozo completo em si mesmo. Fecha aspas. Está lá, né? Evangelho de João 17, 13. E de novo, abre aspas, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que, entre parênteses, ina, todos sejam um, fecha aspas. Está lá, João 17, 20. Ina, então, fala de propósito. Vamos agora voltar nossa atenção para as quatro passagens que estamos examinando. Primeiro, vamos considerar 2 Coríntios 6, 3 a 10. É a declaração mais geral de propósito para os vasos de barro usados como recipientes para o tesouro do Evangelho. Paulo inicia a passagem dizendo, abre aspas, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que, ina, o ministério não seja censurado, fecha aspas. Está lá em 6.3. Ele anuncia a seguir esta característica essencial de um ministério eficaz. Dois pontos. Serviço. Note, abre aspas, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendamo-nos a nós mesmos como ministros, entre parênteses, servos de Deus, fecha aspas. Mediante o serviço, o indivíduo se qualifica para o ministério cristão. Por exemplo, se Deus colocasse um anúncio para o cargo de ministro cristão, ele diria mais ou menos o seguinte, dois pontos. Precisa-se recipiente para um tesouro inestimável. Qualificação: de barro, humilde, manso, disposto a servir, pronto a desgastar-se e ser gasto, disposto a render a sua vida. Esse seria o anúncio.
Ao fazer uma análise do seu estilo de vida como cristão, a entrega de seu currículo para candidatar-se a esse emprego seria uma perda de tempo? O seu modo de vida iria eliminá-lo na competição? Caso positivo, você está vendo uma das razões por que sua vida como cristão, entre parênteses, seu ministério, não tem sido eficaz. Você tem dado, abre aspas, motivo de escândalo, fecha aspas, entre parênteses, colocado impedimentos, igual está lá no versículo 6:3, está a, abre aspas, censura do seu ministério, fecha aspas, 6:3 também, deixando de ser, abre aspas, ministro de Deus, fecha aspas, que é o servo de Deus, né? Para o mundo, você falhou em, abre aspas, recomendar-se em tudo, fecha aspas. Isso aí está lá em 6:4 agora. O serviço é qualificação essencial para um ministério eficaz. Assim sendo, o primeiro propósito do vaso de barro é a qualificação para o serviço. Um segundo propósito para o tesouro ser colocado em vasos de barro é encontrado em 2 Coríntios 4, de 7 a 12. Vamos chamá-lo de reconhecimento. O tesouro foi posto em vaso de barro a fim de que a fonte do poder dos mesmos possa ser reconhecida. O versículo 7 diz, abre aspas, temos, porém, este tesouro em vaso de barro para, entre parênteses, mostrar que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, fecha aspas. Mostrar, entre aspas, ina, está lá no Novo Testamento. Existe uma diferença entre os vasos de barro do Senhor e os do mundo. Todos são de barro, todos estão sujeitos às mesmas tentações, fadigas, dificuldades. O versículo 8 e 9 destacam isso, abre aspas. Em tudo somos atribuídos, perplexos, perseguidos, abatidos, fecha aspas. Essas pressões são partilhadas por todos os vasos da terra. A particularidade sobre os vasos de barro do Senhor é que, embora, abre aspas, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Fecha aspas. O mundo está cheio de pessoas aflitas, perplexas, perseguidas, abatidas, tanto dentro como fora de Cristo. Mas os que são do Senhor podem ser reconhecidos porque possuem poder e, apesar disto, não isentá-los do ataque. Faz com que terminem triunfantes. O vaso do Senhor não reage às pressões, dificuldades e golpes do mundo da mesma maneira que os demais. Parece que alguém está sempre a guiá-los para que vençam as batalhas desta vida. E a sua força, longe de ter origem em si mesmos, parece vir de uma fonte transcendental. Não passam de pessoas comuns, entretanto, possuem uma qualidade excepcional. Paulo diz que tal reconhecimento por parte do mundo é um dos propósitos de colocar o tesouro em vasos de barro, mostrando que o poder transcendente pertence a Deus e não a nós. Existe ainda dois outros propósitos a serem discutidos. Os dois que já estudamos, qualificação e reconhecimento, foram observados por Paulo principalmente à luz de como o serviço do vaso afeta os perdidos. Os dois seguintes estão ligados ao efeito que tal arranjo tem sobre o próprio vaso. Note então, em terceiro lugar, o estado de desespero. Este estado precisa ser alcançado pelo vaso de Deus antes que possa servir
eficazmente. Está lá, 2 Coríntios 1, 8 e 9. Abre aspas. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que, entre parênteses, não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Encontramos aqui, fecha aspas, né? Encontramos aqui novamente o termo ina, estabelecendo um propósito. Qual o propósito? Paulo, das dificuldades esmagadoras que experimentou, por que deve o vaso de Deus ser levado ao fim de seus recursos, talvez desesperando até da própria vida? Eis o porquê, para que o vaso possa reconhecer a origem da força. Abre aspas. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Fecha aspas. A raça humana afastou-se de Deus, declarando sua independência dele. A única maneira de voltar é pela mesma estrada, caminhando em sentido contrário, o que nos fará voltar a uma total dependência de Deus. Jesus caminhou por esta estrada de dependência total antes de nós. Hebreus 5, 7 a 9, abre aspas. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Fecha aspas. Sua perfeita confiança no Pai é claramente expressa em João 5,30, onde diz, abre aspas, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou, fecha aspas. O servo de Deus deve andar pelo mesmo caminho. O vaso de barro deve chegar ao fim de suas forças para que, em desespero, ele venha a reconhecer a sua única fonte de poder, Deus. Existe finalmente um quarto estado a que o vaso de Deus deve chegar antes de ser completamente liberado para o ministério eficaz. É o estado da resignação. Além do desespero está a resignação. Leia de novo capítulo 11, 23 a 27 e 12, 7 a 9. Paulo sofreu como o fez para aprender a não confiar em si mesmo, mas em Deus, e aprendeu realmente isso. Mas o poder aperfeiçoado na fraqueza se acha reservado para aqueles que não reconhecem apenas sua dependência total de Deus, mas que também se resignam alegremente a essa posição. Esta lição não foi aprendida com facilidade pelo apóstolo. Ele pediu 3 vezes ao Senhor que removesse o seu espinho na carne, aquela fraqueza particular que aparentemente prejudicava o seu ministério. Mas Deus sabia o que era melhor para ele e disse a Paulo, abre aspas, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, fecha aspas. Paulo resignou-se finalmente a esse estado de fraqueza humana e foi assim libertado de si mesmo, passando ao poder de Deus. Abre aspas. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que,
entre parênteses, ina, sobre mim repouse o poder de Deus, fecha aspas. Assim, o servo satisfeito, tendo-se resignado a depender completamente de Deus, está pronto para o serviço cheio de alegria, abnegado e eficaz. Paulo move-se agora, nos versículos 10 e 11, para uma aplicação ainda maior e mais ampla, ao falar do que, em análise final, deve ser considerado como a qualidade subjacente do reino. Note, em 2 Coríntios 2, 10 a 12, abre aspas, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Fecha aspas. Nesses versos, ele dirige nossa atenção ao princípio de morte e vida. Este princípio constitui um ciclo universal e abrangente. Nós o vemos nas estações. O inverno traz morte, sendo em breve substituído pela vida da primavera. Vemos isso também no ciclo dormir-acordar em todas as formas de vida da terra. Tudo foi decretado por Deus, abre aspas. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, fecha aspas. Está lá em Gênesis 8, 22. Os exemplos são muitos. Siga um salmão do Pacífico até a embocadura de um rio. Observe sua caminhada para o lugar em que nasceu. Ele faz ali a sua desova e depois nada para longe a fim de morrer, tendo completado seu ciclo de vida e morte. O canto agudo da cigarra é ao mesmo tempo um hino fúnebre e um chamado de acasalamento. Ela vive apenas o tempo suficiente para amadurecer, pôr ovos e morrer, dando assim vida a uma nova geração. E a mãe humana chegará até os portões da morte para trazer à vida um novo ser. Esses e milhares de outros exemplos ilustram como o ciclo da vida e da morte abrange toda a nossa existência terrena. Ele jaz também no próprio centro do ministério cristão. Jesus vindo para mostrar-nos como anunciou-o no amago de seu próprio ministério. Abre aspas. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia, fecha aspas. Está lá em Mateus 16, 21. Pedro ficou escandalizado com essa ideia. Veja o versículo 22. Mas Jesus censurou e passou a descrever os termos do discipulado. Termos que, em princípio, eram os mesmos que para o seu messiado. Mateus 16, 24 e 25 diz, abre aspas, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Fecha aspas. Jesus estava expressando uma verdade eterna. A fim de que possa haver vida, é preciso que corra primeiro a morte, que ocorra primeiro a morte. Foi necessário para ele, como Messias, é necessário para nós, como seus seguidores. Todos os ensinamentos dele se concentram ao redor dessa verdade. Todas as bem-aventuranças são tocadas, caso não dominada por ela.
A primeira é a oitava bem-aventurança abrange todas as demais e nos leva a essa conclusão. A primeira, abre aspas, humildade de espírito, fecha aspas. E a oitava, abre aspas, júbilo na perseguição, fecha aspas. Ambas são seguidas da frase, abre aspas, porque deles é o reino dos céus, fecha aspas. Entre elas, Jesus permite que vejamos toda a gama de aspectos do reino: choro, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, paz, todos exigindo a morte do eu e a vida dedicada a outros. Cada faceta da vida de Jesus demonstrou a presença perfeita desta verdade, e ele nos chama para segui-lo. Abre aspas, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, fecha aspas. Mateus 20, 27 e 28. O discipulado só ocorre quando há morte. O discipulado só ocorre quando há morte. Esta é a dinâmica essencial em nossa conversão, abre aspas. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, fecha aspas. Está lá em Gálatas 2:20. Abre aspas. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, fecha aspas. A morte teve lugar. Em Romanos 6, 2 a 4, diz o seguinte, abre aspas. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que foram batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, fecha aspas. O processo morte e vida não está apenas no centro da conversão, mas também no amago da reprodução. O cristão não pode produzir frutos sem que a morte seja a dinâmica da sua vida. É a este princípio que Paulo se refere no texto, abre aspas. Levando sempre no corpo a morte de Jesus, de modo em que nós opera a morte, mas em vós a vida, fecha aspas, 2 Coríntios 4, 10 e 12. Paulo sabia que antes de transmitir vida a outros, ele teria de manifestar a morte de Jesus em sua própria vida, mas aprendeu isso de Jesus. Está lá em João 12, 24 e 25, abre aspas. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cai na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna, fecha aspas. Jesus falou isto inicialmente a respeito de si mesmo, depois acrescentou, abre aspas, se alguém me serve, siga-me, fecha aspas. Está lá no versículo 26 de João 12. Podemos ver que onde Jesus foi, a fim de podermos segui-lo? Sim. Hebreus 2, 9 e 10 diz o seguinte, abre aspas, vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor
da salvação deles. Fecha aspas. Se nós, através do nosso ministério, quisermos conduzir muitos filhos à glória, devemos seguir Jesus, entregando também a nossa vida. Muitas vezes, o elo que falta em nossa cadeia produtiva é a nossa morte para o ego. Mas Jesus disse, abre aspas, aquele que me serve, siga-me, fecha aspas. Conta-se a história de que, no ano de 1860, um barco foi abaroado por um outro que transportava madeira. Numa noite tempestuosa, o primeiro afundou não muito longe da praia, mas mesmo assim, 279 dentre os 393 passageiros se afogaram. Um dos heróis dessa tragédia foi um jovem universitário, Edward Spencer. Edward atirou-se nas águas e nadou até as pessoas que se afogavam. Ele levou aos poucos 17 pessoas para a praia. A tensão pela qual passou fez com que adoecesse gravemente, ficando inválido, confinado a uma cadeira de rodas, pelo resto da vida. No seu 80 No seu aniversário de 80 anos, alguém lhe pediu que relatasse a lembrança mais viva daquele dia terrível. Ele respondeu, abre aspas, nenhum deles voltou para agradecer-me, fecha aspas. Mas, mais importante ainda, fico imaginando se alguns dos 17 pegou um salva-vidas e voltou para salvar mais alguém. Não sei, mas sei que não existe muitos Edgar Spencer, pessoas dispostas a dar sua vida para que outros possam viver. Esta é, porém, a espécie de pessoas que Jesus está chamando para segui-lo num ministério significativo. Gostaram aí do capítulo 6? O capítulo 7 vai falar tendo o mesmo espírito de fé. Se você está gostando da leitura e do estudo desse livro, O Aroma de Cristo, né, de James, publicado aí pela editora Vida Cristã, peço para que você deixe aí o seu like, se inscreva no canal, convida mais pessoas a se inscrever no canal, deixa aí o like, envia, né, esse vídeo aqui para que mais pessoas possam aprender sobre a palavra de Deus e que a palavra de Deus chegue a mais longe possível, né, para que mais pessoas possam ser salvas, né? Se ficou alguma dúvida do que você ouviu aqui hoje, peço para que escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, podemos fazer isso através de uma videochamada também, tá bom? Não fiquem com dúvida. Tudo isso gratuitamente, tá bom? Fico muito feliz de você estar investindo aí o seu tempo, né, em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também fica muito feliz quando você investe aí o seu tempo em aprender a palavra dele. Não podemos ser apenas ouvintes, temos que ser praticantes também da palavra, né, que possamos colocar em prática tudo que a gente está aprendendo. Muito obrigado pelo tempo que você ficou aqui comigo. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?